A procura de investidores por empresas cuja governança corporativa carrega em si a responsabilidade socioambiental é cada vez mais crescente no mercado financeiro. Esse tipo de investidor, caracterizado como socialmente responsável, exige das empresas compromissos socioambientais e tentam aliar seus investimentos com seus princípios éticos e morais. Na aula de hoje, eu vou tratar justamente desse tipo de investidor. Porque muita gente ainda duvida que exista no mercado financeiro pessoas preocupadas com a preservação do meio ambiente, com o desenvolvimento sustentável. Então, se você tem curiosidades quanto a esse assunto, fica aí, porque nós vamos aprofundar um pouquinho a respeito disso. Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao Controle Seu Money, um canal de educação financeira, porque aqui você aprende a controlar o seu dinheiro, a poupar todos os meses e a investir o pouco que consegue poupar. Eu sou Mano Grau e também estou nesta mesma jornada de poupador e investidor. Então, como prometi na introdução dessa aula, nós vamos falar sobre esse novo perfil, né? Esse perfil cada vez mais emergente no mercado financeiro, que é o perfil do investidor socialmente responsável, ok? E olha só, pessoal, esse investidor socialmente responsável, ele tem uma preocupação clara, muito clara, não é? Em alinhar os seus princípios e seus valores éticos com os seus investimentos, ou os seus investimentos com os seus princípios e valores éticos. Então, esse perfil de investidor busca, através dos seus investimentos, impactar positivamente o meio ambiente, a sociedade e a governança corporativa, além, é claro, de obter lucros, como é a busca de qualquer outro investidor, certo? Com essa diferença marcante e cada vez mais crescente no mercado financeiro. Ok, pessoal? Então, esse tipo de investidor tem definido alguns investimentos como muito, digamos, adequados aos seus valores e aos seus princípios éticos. E é justamente sobre isso que a gente vai tratar agora. Então, segue aí, não é, na sua telinha esses investimentos. O primeiro tipo de investimento escolhido pelo investidor socialmente responsável são os fundos ESG. São fundos, portanto, que trazem em si essa governança socioambiental. E esses fundos focam justamente em empresas que adotam boas práticas ambientais, sociais e de governança ambiental, tá certo? Então, o objetivo desses fundos é tentar reduzir o impacto ambiental de suas atividades ou das atividades dessas empresas e melhorar as condições sociais e aumentar a ética cada vez mais nessas empresas que se enquadram, que adotam esse tipo de governança. Ok, pessoal? Então, os primeiros fundos, portanto, são os fundos ESG. E o investidor
socialmente comprometido, ele acredita que essas empresas podem dar lucro e, ao mesmo tempo, garantir que o meio ambiente, que a sustentabilidade, né, esteja em foco, né, nas atividades dessas mesmas empresas. Bem, o segundo tipo de investimento são os investimentos de impacto. E esses investimentos de impacto visam, além do lucro financeiro, gerar impacto social ou ambiental. E, claro, que seja mensurável, que você possa, digamos, medir, que você possa quantificar de fato, né, o que está acontecendo. As aplicações desse tipo de investimento podem ser feitas em áreas como saúde, educação e energia renovável. O investidor socialmente responsável, quando procura esse tipo de investimento de impacto, ele vê nesses fundos, né, nesses investimentos, ativos como forma de contribuir, né, para a solução ou soluções reais, né, como mudanças climáticas e desigualdade social, tá certo? Então, veja, é o segundo tipo de investimento, que são os investimentos de impacto, que tem uma atuação direta na área de saúde, na área de educação e, naturalmente, na preservação climática, não é, ou socioambiental. O terceiro tipo de investimento são o que a gente chama de títulos verdes ou green bonds. Os green bonds, pessoal, como vocês podem acompanhar aí na sua tela, os green bonds atraem cada vez mais esse tipo de investidor socialmente responsável que tem um interesse muito grande em financiar projetos ambientais como energia limpa e infraestrutura verde. Então, esse tipo de investidor está muito preocupado, muito focado com a crise climática, tá certo? As crises climáticas e acham essa opção de investimento muito, muito atrativa, tá certo? Então, os green bonds ou os títulos verdes, portanto, seria o terceiro tipo de investimento muito procurado pelos os investidores socialmente responsáveis. O quarto tipo de investimento são os investimentos em energia renovável. E olha só, pessoal, para esses investidores socialmente responsáveis, investir em empresas de energia renovável, né, como solar e eólica, tá certo? Promove de alguma maneira uma transição para uma economia de baixo carbono. E nesse sentido, isso atrai cada vez mais pessoas ou investidores, tá certo? Interessados, portanto, num futuro sustentável, tá certo? Então, percebam que há sim no mercado financeiro pessoas ou investidores que estão cada vez mais abraçando a sustentabilidade, né, o compromisso social, né, ou a governança, né, socioambiental das empresas. O quinto tipo de investimento é o investimento em empresas socialmente responsáveis, que de alguma maneira a gente já falou aí, mas nós vamos continuar tratando desse assunto aqui, né, nesse quarto tipo de investimento, tá certo? Ou neste quinto tipo de investimento. Então, é cada vez mais crescente o número de investidores que também buscam ações de empresas que vão
cada vez mais valorizando o bem-estar dos seus funcionários, né? Práticas éticas, né? Como diversidade e inclusão, tá certo, pessoal? Então, esses investidores têm enxergado nessas empresas, né, valor de longo prazo. Por isso, eles tentam apoiar essas empresas responsáveis, acreditando que isso reflete em estabilidade e menor risco. Então, observem que essas empresas é também um bom tipo de investimento, né, para quem abraça essas causas de inclusão, de igualdade, não é? De ética, né? Essa preocupação, portanto, presente aí em algumas empresas, tá certo? E por último, a gente tem os fundos sociais. Então, existem esses fundos, né, e que são muito procurados pelos investidores com responsabilidade socioambiental. E esses fundos, que são também conhecidos como fundos solidários, eles destinam parte dos investimentos às causas sociais, né, como educação, saúde e combate à pobreza, tá certo, pessoal? Entre outros aí. Esses fundos permitem que o investidor mantenha seu capital enquanto colabora com projetos de impacto social positivo. Então, é uma realidade, portanto, muito presente no mercado financeiro. E aqui eu gostaria de mostrar para vocês que a Ambima, eu vou até mostrar aqui para vocês, a Ambima, que é a Brasileira, Associação Brasileira de Entidades dos Mercados Financeiros e de Capital, ela apresenta uma lista de fundos de investimentos considerados sustentáveis, tá certo? E aí eu apresento essa lista aqui de ações locais, né? Ações que estão presentes aqui no Brasil, com empresas que estão aqui dentro do nosso país, né? E também tem ações no exterior, de empresas no exterior, tá certo, pessoal? Você pode investir através da Bolsa de Nova York, né, ou de países da Europa. Além disso, existem renda fixa também presentes no mercado financeiro, não é? Ou no mercado de capitais, que são considerados pela Ambima fundos sustentáveis, tá certo? Então, como vocês podem observar aí, essa associação brasileira aí de mercado financeiro e de capitais já lista lá no site dela, não é, exatamente essas empresas em que muitos dos investidores socialmente responsáveis vão lá para consultar, né, e poder também fazer os seus investimentos, fazer as suas escolhas e os seus investimentos. Então era isso que eu gostaria de mostrar para vocês e lembrar, pessoal, tá certo? Deixa eu ver aqui. Lembrar, portanto, que o investidor socialmente responsável procura, portanto, uma abordagem que não sacrifica a ética em prol dos lucros, tá certo? Então, eles tentam, portanto, equilibrar investimentos com seus princípios éticos e morais, tá ok? Então, os céticos do mercado financeiro e de capitais, por favor, né, considerem esta aula aqui e saibam que esta pessoa que vos fala
se enquadra neste universo do perfil de investidor socialmente responsável, ok? Porque já há, portanto, como você fazer seus investimentos, mas não esquecer os seus princípios éticos e morais, os seus valores, tá certo? Então, eu gostaria de dizer que esta aula aqui não é uma recomendação de investimento. Não é. Ela é uma orientação. Ela é uma forma de dizer para você, né, de esclarecer para você como é que funciona o mercado financeiro, né, quais são as suas características, quais são as suas possibilidades, ok? Olha, há uma matéria lá no nosso site, controleseumoney.com.br, tratando justamente desse assunto, ou seja, do investidor socialmente responsável. Ela está bem completa, né? É uma espécie de apoio, de reforço a essa aula aqui em vídeo. E aí eu sugiro que você clique aí na descrição do vídeo no link que te leva lá para o nosso site, tá certo? Outra coisa, se você ainda não é inscrito, se inscreva, né? Compartilhe essa aula com as pessoas céticas, as pessoas que duvidam que existem um grupo de investidores que já tem essa preocupação, né, com um equilíbrio, uma preservação socioambiental, né? Segue a gente também lá no Instagram, nós estamos lá, tá certo? Então, clica no sininho se você ainda não é inscrito para poder receber, né, se inscreva e receber as notificações de cada aula nova que a gente vai colocando aqui, tá certo? Eu agradeço a sua presença aqui, a sua paciência, né? E muito obrigado e até a próxima aula, ok? Tchau!